observando, né? Cânticos vão coincidir com o tema da mensagem do pastor. Se ele tem alguma data comemorativa, Dia das Mães, alguma coisa assim, se vai ter ceia, a gente tem que estar observando essas coisas. E eu estava vendo Paulo e Silas, né? Quando eles foram presos, foram açoitados, despidos, né? E eles estavam cantando e orando. Será que eles escolheram o tipo de cântico certo para essa época? Para essa ocasião, né? Pô, eu tinha acabado de apanhar, o devia estar fazendo frio, caramba. Jesus também, né, na ceia, ele já sabia o que estava por vir, né? E eles estavam cantando e orando ao Deus, né? Ele sabia que pouco depois ele seria traído por Judas, teria uma coroa de espinhos na sua cabeça, seria pregado no madeiro, mesmo assim estava cantando. Eu acho que, independente das situações, das circunstâncias, né, nós temos que estar louvando a Deus e engrandecendo o nome de Deus. Amém? Vamos estar de pé e vamos cantar esse cântico em todo o tempo. Senhor, Senhor,
Dizer que
Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós, não é? Que bom, né, irmãos? Estamos aqui mais uma vez, né? Semana passada eu fiz uma pequena viagem. Fui lá em Barra de São Francisco, mas era logo depois de Mantena. E eu até que eu queria ir lá na igreja, mas eu saí no sábado, cheguei lá muito cansado, teve jeito de ir na igreja. Mas, graças a Deus que nós estamos aqui, né? Para adorar e glorificar esse Deus que é maravilhoso, né? Eu creio que ninguém está aqui por acaso. Você não veio aqui porque tinha nada que você fazer em casa. Você veio aqui para adorar a Deus, né? Eu mesmo nós cantamos para te adorar, É para isso. Você está aqui para prestar sua adoração a Deus. Jeremias 29:3 fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nossa, que bênção, né, irmãos? Quando a gente está na presença de Deus de todo o coração, você não tem que fazer campanha de nada, porque Deus não precisa fazer nada, te provar nada, porque você já é prova do amor de Deus. Deus não tem de fazer uma coisa para você, porque Ele já fez tudo o que Ele podia para você, já fez. E nós estamos aqui para agradecê-lo, para honrá-lo, para adorar o Espírito em verdade. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus possa, né, em nome de Jesus, aceitar a nossa oração e a nossa adoração. Coisa boa é ser igreja de Jesus Cristo. Privilégio para todos nós. Ser igreja de Jesus Cristo, né? Onde você for, você é igreja de Jesus. Qualquer cidade que você for, você é igreja de Jesus Cristo. Você representa a primeira igreja batista do bairro dos Terras. Então é uma imensidão de prazer para nós ser igreja de Jesus Cristo. E outro privilégio que Deus nos dá é contribuir na obra dele. Contribuirmos para fazermos a obra do Senhor. Em janeiro nós fizemos uma viagem missionária lá em Catugi. Irmãos, como que Deus provê as coisas? Você não precisa ficar preocupado. Quando a gente pensa numa viagem assim, eu achei uma coisa e Deus me fez outra, muito mais maravilhosa do que eu pensava em fazer. Eu estava planejando a igreja, falei com minha família, eu, Lourdinha, meus dois primos. Aí fui lá na casa do pastor Arlindo para falar com minha irmã, no dia de viagem e tal, que a minha irmã ia com a gente. Aí meu cunhado falou assim, pastor Arlindo, falou assim, se tivesse muita gente para ir, eu iria também. Disse, mas claro que você pode ir, uma mais, uma menos, né? Casa da mãe Joana, sempre cabe mais uma. Vamos, é bom para você que você vai contribuir com a gente na nossa viagem. Ele é psicanalista, né? Então, fizemos essa viagem, ele atendeu as pessoas lá, irmãos. A igreja dele mandou ele viajar, se vocês acreditam? A igreja falou assim, pastor Arlindo, pelo amor de Deus, dá um jeito de viajar. Somos dessa igreja uns 10 dias, fica fora dessa igreja um tempo. Você está cansado, estressado. Ninguém está te aguentando nessa igreja, não. Aí foi comigo e falou assim, se eu pudesse eu ia também, porque a igreja já me mandaram viajar para descansar. Então vamos lá, né? Seu descanso é lá no céu. Então quando você descansa, vamos lá fazer a obra que você vai fugir. Como que Deus proveu todas as coisas para nós? Passagem, vida, hospedagem. Nossa, irmãos, como que foi maravilhoso, como que Deus foi abrindo as portas, né? A igreja contribuiu conosco na viagem, nas coisas que nós levamos. Graças a Deus ficou a saudade no nosso coração. Então nosso desejo de fazer essa viagem mais uma vez. Então eu peço a oração dos irmãos, que tem um irmão lá na igreja do Paulo de Barros, que o sonho dele é fazer uma caravana missionária. Então ele me convidou o pastor Arlindo, o pastor Marcos, e nós estamos nessa fase de organizar essa caravana missionária. Vai ser tempo de férias, né, para não perder os irmãos. Então Deus está trabalhando no coração dos irmãos, nós estamos convidando pessoas para fazer parte dessa caravana missionária. Pregador, já chamou, né? O Maurício também foi pai. Ele é só. Eu já falei que não dá. Eu trabalho. Ai, Jesus. Que coisa boa, né? Até os confins da terra, né, Sônia? Aí, ó, Dia das Mães, deixa eu falar. Pois é, aproveitando, vamos fazer nossa viagem missionária, né? Irmãos, enquanto nós vamos cantar aí, você vai ter a oportunidade de entregar seus dízimos, suas ofertas,
para a continuação dessa obra aqui no bairro Industrial, no Brasil e no mundo. Um recadinho para os irmãos do culto de quarta-feira. Meus queridos, nós vamos mudar o nosso culto de quarta-feira para terça, que é a reunião das mulheres. A Ludinha está tendo dificuldade de vir terça e quarta. Muito frio, né? E nossa igreja, graças a Deus, só tem 12. Não, todo mundo sente frio. Só os mais jovens que não vai ter que se sentir frio. Então nós vamos dar nosso culto para terça-feira. Fazer um culto de meia hora e depois as irmãs vão ficar com a palavra. Tá bem? Vamos cantar? Vamos levantar, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você vai ter a oportunidade de entregar seus dízimos, suas ofertas na casa do tesouro. Vamos consagrar nossa vida, nossas ofertas a Deus? Vamos ficar de pé? Vamos consagrar nossa vida, nossas ofertas, nossa casa, nossa família. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento nós queremos consagrar nossa vida a Ti, Pai. É o melhor que nós temos, Deus, a nossa vida, e nós a damos a Ti, Senhor, consagramos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos usar segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Meu Pai, nesses instantes, os irmãos vão contribuir com seus dízimos, suas ofertas, com suas vidas no altar. Que o Senhor receba cada um de nós, meu Pai, nossa oferta, nossos dízimos, nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, multiplicar os nossos ganhos, meu Pai, para que nós possamos contribuir na casa do tesouro. Muito obrigado, meu Pai, pela existência dessa igreja aqui nesse lugar, pela vida do pastor Paulo e sua família. Deus sustenta, meu Pai, essa igreja, meu Pai, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Oh,
Quem é que vai ligar? Seus dois aí. Seus dois aí. Vou dar uma merda. Graças e paz, meus queridos, meus amados irmãos. Bom estarmos juntos novamente e vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, revelação escrita do Senhor, deixada para todos nós. Quero inicialmente ler com você o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31, texto bem conhecido. Isaías 40, 31, uma palavra de ânimo, motivação que o Senhor traz para o povo de Israel através do profeta Jeremias. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O grande segredo da vitória na nossa vida, o salmista, o profeta Isaías nos diz aqui, pela revelação do Senhor a cada um de nós, é esperar no Senhor. Essa nossa dependência do Senhor, essa confiança o Senhor, de quem Ele é, que Ele faz, é que nos leva a andar por caminhos seguros, guardados, protegidos pelo Senhor. Eu quero ler com você um outro texto para a nossa meditação desta noite. Hoje nós não vamos tratar sobre a questão, como eu disse semana passada, do arrebatamento, do volta de Cristo. Nós vamos voltar agora no mês de junho com esse tema. Essas 2 semanas nós vamos tratar sobre outros temas. No primeiro domingo de junho estarei ausente aqui da igreja, e depois no segundo domingo de junho nós estaremos retomando esses assuntos. Isaías, livro de Jó, capítulo 6. Jó capítulo 6. Eu quero que os irmãos leiam comigo melhor 2 versículos, versículos 14 e versículo 15. Jó capítulo 6, versículos 14 e versículo 15. Vamos ler na versão que está projetada aqui, vamos ler juntos. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alevosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e nele se esconde a neve. Senhor, nós temos a palavra do Senhor escrita e deixada para nós, para ensino, para correção, para admoestação. Temos a Tua palavra que, trabalhando em nós, nos leva então a entender os aspectos da nossa vida, todos eles,
daquilo que passamos, as nossas derrotas, nossas vitórias, nossos relacionamentos. Em tudo o Senhor deixa revelado na sua palavra o que o Senhor quer de cada um de nós. Nesta noite nós precisamos, o Senhor nos diga a cada um de nós, de forma específica a cada um de nós, aquilo que o Senhor quer da nossa vida a partir da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma outra versão, a NVI, esse versículo 15, diz assim: mas os meus amigos enganaram-me, como a riachos temporários, como riachos que transbordam. Pouco você vai entender um pouco desse contexto que Jó está dizendo. A pergunta inicial para nós pensarmos: você já enfrentou, ou no momento presente, você está enfrentando algum tipo de frustração, de desapontamento? Tem passado por isso na sua vida? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, sobre as nossas frustrações. Vamos ver à luz da palavra de Deus como encará-las e como superá-las. Vejam, meus irmãos, que antes de encontrar as respostas para as nossas frustrações, nós precisamos entender um pouco o que é uma frustração. O que é essa frustração, o que é esse desapontamento que nós passamos em nossa vida? Frustração é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são frustradas, são quebradas, não chegamos ao objetivo de algo que nós esperávamos chegar. O dicionário traduz como um sentimento de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo. Pode ser também entendido como decepção, desapontamento, irritação. Por que nós nos frustramos? Como que nós nos frustramos em nosso dia a dia? Quais são os tipos de frustrações que normalmente nós enfrentamos na nossa vida? A história de Jó, é importante nós, ao lermos esse texto, lembrarmos que a história de Jó se passa dentro de um contexto patriarcal, onde algumas questões eram fundamentais: a honra, a família, aquele grupo ao qual a pessoa pertencia. Havia uma valorização muito grande nessa convivência e na resposta que se recebia dessa convivência. Nesse contexto social, a figura do amigo, de alguém que fosse realmente um confidente ou uma referência de apoio nos tempos da adversidade, eram cruciais na vida das pessoas. E é por isso que, quando Jó começa a conversar com seus amigos que foram ali para apoiar Jó, nós já falamos sobre, em outro momento, sobre as perdas que Jó teve, e os seus amigos, 3 amigos, vêm então ao encontro de Jó com o objetivo de consolar a Jó naquele momento de perdas irreparáveis para aquele momento, porque havia perdido seus bens, havia perdido seus filhos, havia perdido sua saúde, estava se definhando a cada dia mais, feridas expostas no seu corpo, estavam ali em forma abundante, a ponto dele ter que se coçar com objetos, com cacos de tijolos ou telhas, devido à intensidade das feridas que se abriram no seu corpo. Então seus amigos chegam para consolar.
Só que o consolo que aqueles amigos trouxeram para ele, não foi bem aquilo que ele esperava. Eles começaram a acusá-lo de muitas coisas, até mesmo acusá-lo de pecado, que aquela situação que ele vivia era em decorrência do pecado. E ele vai dizer que ele tinha plena convicção de que não havia pecado. Jó era tão zeloso com a sua vida com Deus, com a vida da sua família, que o texto diz que a Bíblia diz que quando os filhos de Jó se reuniam para a reunião de confraternização deles, Jó, depois que acabava, ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, para que, se eles houvessem feito uma coisa errada, Deus não trouxesse ira sobre os seus filhos. Havia uma preocupação muito intensa de Jó com a sua vida com Deus, com a sua família. Mas ele viveu esse momento. Sua esposa, quando vê o sofrimento intenso de Jó, vai inclusive aconselhar Jó a cometer suicídio. Amaldiçoa seu Deus e se mate, ao ver a dor intensa que seu esposo sofria. Então, quando Jó recebe os seus amigos, a expectativa que ele tinha era que ele teria alguém o qual poderia conversar e ter o apoio naquele momento da sua vida. Aí Jó vai então nos dizer, nos versículos 14 e 15, que o amigo deveria mostrar compaixão, mesmo que esse amigo não tivesse o temor do Deus Todo-Poderoso, deveria ter compaixão por aquela situação que ele está vivendo. Ele diz assim: meus irmãos, alevosamente, algumas traduções já trazem esse texto traduzido como traiçoeiramente ou de forma enganosa. Eles me tratam dessa forma, eles me tratam de forma enganosa, forma traiçoeira. São como um ribeiro, como uma torrente dos ribeiros de água que passam e depois eles se secam. Então ele vai dizer o seguinte, que ele estava tremendamente frustrado com as situações que os seus amigos lhe proporcionaram. Ele não estava frustrado com Deus por causa do problema que ele estava passando. Ele não amaldiçoou a Deus em momento algum sequer por causa do problema que ele estava passando. Mas ele se frustrou grandemente com a falta de apoio dos seus amigos no momento mais doloroso que ele passava na sua vida. Esses seus amigos que muitas vezes haviam se reunido com ele para momentos especiais, de festas, de encontros, de reuniões as mais diversas, estavam junto com ele. Naquele momento que ele mais precisava, ele não teve o apoio dos seus amigos. Você já passou por isso alguma vez? Já viveu isso em algum momento na sua vida? Você se esforçar, de você fazer todo o possível, mas no momento que você precisa mais do apoio, você não tem. Quem nunca viveu isso? Esse texto nos ajuda a lembrar que a vida do ser humano, o ser humano ele é falho. Os amigos de Jó deveriam oferecer a ele consolo e apoio, mas isso não vai acontecer. Quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, vamos ver diversos acontecimentos destes. Jó não foi o único a passar por isso. Você também não é o único a passar por frustração na sua vida, por decepção. Muitas pessoas enfrentam a mesma situação. Salmista, no Salmo 41, no versículo 9, ele diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmo 41, versículo 9. É a expressão de dor do salmista por ser traído por aquele que ele achava que era seu amigo. Então vamos analisar alguns tipos de frustrações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A primeira delas, você e eu nos frustramos conosco mesmos.
Você se frustra com você mesmo. Você se decepciona, se desaponta quantas vezes com as coisas que você faz e com as coisas que você diz, e depois você olha para trás e pensa o seguinte: para que eu fui fazer isso? Para que eu fui usar esse tipo de vocabulário? Talvez você esteja hoje vivendo uma grande frustração em sua vida, exatamente por algo que você fez, por algo que você falou com alguém. Você se cobra bastante por causa disso. O apóstolo Paulo viveu essa situação também. Ele se sentia frustrado com algumas questões na sua vida. Romanos 7, no versículo 19, Paulo fala assim: pois não faço o bem que eu quero. Mas ele diz na continuidade do versículo: mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou sempre fazendo coisas na minha vida que me levam a ficar frustrado comigo mesmo. O que fazer nesses momentos? A gente vai aprender ainda hoje. Mas a segunda área que muitas vezes a nossa frustração, ela se dá através de outras pessoas. Primeiro, podemos nos frustrar conosco mesmo, mas podemos também nos frustrar com outras pessoas. Veja o que diz o livro do profeta Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Esse texto às vezes é um pouco mal compreendido, mas não vamos aprofundar nele, porque o nosso foco é entender essa questão das nossas frustrações e resolvê-las. Jeremias 17, versículo 5, diz assim, vamos ler juntos: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja que o texto fala sobre maldição. Maldito o homem que confia no homem, faz o seu braço a sua força. Essa declaração não tem nada a ver com você deixar de confiar nas pessoas. O que Jeremias está dizendo aqui é que a maldição se dá no momento quando você deixa de confiar em Deus e coloca a sua confiança no homem. Essa é a questão que nós precisamos definir na nossa vida. Muitas vezes a nossa confiança se dá naquilo que as pessoas podem fazer por nós, e deixamos de confiar naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas por nós. Por isso, o texto diz que há uma maldição quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar naquilo que os homens podem fazer por nós, em nosso dia a dia. Precisamos entender, meus queridos, que essa situação, dessa frustração, porque nós estamos confiando exageradamente naquilo que as pessoas podem fazer, e por isso nós nos apontamos tanto com as pessoas. Nós criamos expectativas muito grandes com referência às outras pessoas. Isso se dá na sua casa, se dá no seu trabalho, na sua vizinhança, se dá na igreja, em todos os nossos relacionamentos. Talvez seja esse o maior tipo de frustração que nós temos na nossa vida. Certo é que as pessoas nos frustram, mas nós também frustramos as pessoas. Fique imaginando que apenas elas nos frustram, nós nos frustramos também. Mas também tem uma outra forma de frustração que acontece na nossa vida, é a respeito dos nossos projetos que nós fazemos, que nós idealizamos, e aí nós idealizamos certas questões em nossa vida, às vezes
mirabolantes, às vezes mais simples, mas elas não acontecem. E quando eles não acontecem, não há aquele ideal que nós tínhamos, não traz a resposta, o resultado que nós queríamos dentro desse projeto que tínhamos para as nossas vidas. O que ocorre é que nós então nos frustramos com tudo isso. E esta frustração pode levar a pessoa a um sentimento de angústia muito grande. Uma angústia capaz de desencadear doenças emocionais, capaz de criar na vida das pessoas, na nossa vida, traumas, e alguns traumas tão profundos que levam pessoas a viverem suas vidas sem realizações, porque se criou uma expectativa tão grande, esquecendo do Senhor e achando que as soluções estavam naquelas pessoas que conosco convivem. Então, como nós vamos vencer essas nossas frustrações? Como vencer todas elas? Alguns conselhos práticos para você e para mim, para cada um de nós. Primeiro conselho: lembre-se, voltando um pouquinho, quando você tiver com os seus relacionamentos, as suas expectativas com as pessoas, lembre-se de que você é falho e que você convive com pessoas que são falhas também. Às vezes as pessoas olham, criam expectativas para os outros, com referência aos outros, esquecendo-se de se colocar na mesma posição do outro. Meus queridos, se a sua frustração está por causa dos seus relacionamentos interpessoais, essa verdade de entender isto, que você é falho, assim como o outro é falho, vai te ajudar a encarar isso, vai te ajudar a encarar essas frustrações, porque você convive com pessoas que são falhas e vão falhar com você continuamente. Por que elas vão falhar com você? Porque todos nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, versículo 8, João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, o que acontece? Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos com frequência pecando, e pecamos primeiramente contra Deus, mas também o nosso pecado é contra as pessoas. Precisamos, meus queridos, entender que o fato de sermos pecadores nos torna perfeitos. Nós não somos perfeitos. Quer conhecer uma pessoa imperfeita? Pega o seu espelho e olha para ele. Você é a pessoa imperfeita e será imperfeita todos os dias da sua vida, porque o pecado está na nossa natureza. Nós lutamos com ele todos os dias. Então considere isto, esse primeiro conselho. E ninguém é perfeito. Você não é perfeito. As pessoas que você convive com elas também não são perfeitas. E lembre-se que todos nós vivemos um processo de construção, de formação da nossa vida, para vivermos uma vida melhor e para convivermos de forma melhor também com as outras pessoas, para conviver com o nosso cônjuge, para conviver com os nossos filhos,
com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, com os nossos irmãos em Cristo. Esse é o processo de amadurecimento, de crescimento, meus queridos. O apóstolo Paulo vai confirmar essa verdade em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ver juntos, Filipenses 1, 6, vamos lá? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então presta atenção. Aquele que começou a boa obra. Você teve um encontro salvador com Jesus. Ele começou a boa obra na sua vida. Então, essa boa obra na sua vida não acontece como um passe mágico. Você encontrou Jesus agora e a sua vida agora já mudou completamente. Não, meus queridos, é um processo de crescimento. É um processo de amadurecimento. Ele começou a boa obra em nós. Quando que nós estamos prontos? Ou quando estaremos prontos? Ele diz o seguinte: ele vai aperfeiçoá-la. Até quando? Até o dia da volta de Cristo, meus queridos. Enquanto Jesus não voltar, ou Ele não nos chamar para estar com Ele na eternidade, todos os dias é dia de aperfeiçoamento. Nós não podemos nos acomodar com o que nós já alcançamos, ou com o que onde nós já chegamos. Não, é dia após dia. Esse processo de construção da nossa vida, ele é diário. E esse processo diário, ele vai ter altos e baixos. Vamos ter frustrações neles no dia a dia, mas aprendemos, meus queridos, que o Senhor está aperfeiçoando. Aquelas coisas que acontecem negativamente na sua vida, Deus trabalhando em tudo aquilo que acontece na sua vida, para que você possa ser aperfeiçoado por Ele. Quantas perdas nós temos em nossa vida, meus queridos, e às vezes nós lamentamos, choramos as perdas, mas esquecemos de perguntar ao Senhor: qual o teu propósito na minha vida, Senhor, com essas perdas? Em tudo aquilo que nós passamos, ao processo da ação de Deus, do aperfeiçoamento da nossa vida, para o dia que Jesus voltar, nós estejamos então prontos para estar com Ele. Segundo conselho, para você vencer as frustrações: nunca deixe Deus de fora dos seus projetos pessoais. Vou repetir: nunca deixe Deus de fora dos seus projetos pessoais. Provérbios 16, versículo 3. Veja o que Salomão nos diz nesse versículo. Provérbios 16, 3. Vamos ler juntos? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Outra versão ainda diz: serão bem-sucedidos. Confia ao Senhor o que você pretende fazer. Entrega ao Senhor os seus projetos pessoais. Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos, mas deixamos Deus de fora. Eu quero fazer isto, eu vou fazer isto, eu quero alcançar X resultado, mas deixamos Deus de fora. A razão que temos muita gente frustrada em seus projetos, sejam eles pessoais, familiares, é porque Deus nunca foi convidado para fazer parte dele. Tem muita gente frustrada por causa disso. A
adquirem bens sem saber se é propósito de Deus. Planejam tantas coisas na sua vida, Deus está de fora deles. Por isso tem muita gente frustrada. Se a sua frustração está no nível dos projetos que você idealizou não deram certo, possível que essa seja a causa das suas frustrações. Deus não faz parte dos seus projetos. Você sabe que muitas vezes esses projetos ocorrem na própria igreja. Planejamos reuniões, eventos, encontros, criamos atividades de todas as formas, pensamos em tudo, queremos organizar alguma coisa, pensamos no dia, damos um título, pensamos no que vamos comer ou beber, mas não consultamos a Deus. Deixamos Deus de fora. Mas é para fazer na igreja. Tem muita coisa que é feita na igreja que não é para a glória de Deus, mas é para a glória do homem. Muita coisa é feita na igreja que as pessoas fazem para mostrar a sua habilidade pessoal, para satisfazer o seu ego, mas não é para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, meus queridos, até mesmo na igreja, isso vai gerar frustração para nós. Precisamos, meus queridos, colocar Deus como prioridade, senão Ele vai estar do lado de fora, batendo, dizendo: estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero fazer parte desse projeto com vocês, mas nós não deixamos. Nós pensamos em tudo, menos em Deus. Não oramos a respeito. Não buscamos a Deus, tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus. Então, por isso nos frustramos. Por isso que Jesus disse que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que demais coisas sejam acrescentadas. Mas o que nós fazemos? Nós queremos as demais coisas sem buscar o reino de Deus. Nós queremos alcançar grandes voos em nossa vida, mas sem buscar a vontade de Deus. Deixamos Deus de fora dos nossos projetos. A Bíblia tem algumas respostas do porquê nós precisamos buscar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar, para manter os desapontamentos e frustrações do nosso futuro. Quero destacar 2 textos com você sobre isso. O primeiro deles, Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Isaías diz assim, o Senhor Deus diz assim através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que o Senhor está dizendo aqui para nós? Está nos dizendo que precisamos colocá-lo como prioridade nos nossos projetos, porque o que Ele tem para nós é algo muito maior do que aquilo que nós idealizamos. Então nós não podemos ter um pensamento humano, carnal, porque se nós somos de Cristo Jesus, os nossos pensamentos precisamos buscar no Senhor. Os nossos planos têm que estar fundamentados no Senhor. O segundo texto que lembra-nos a respeito disso é Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 15. Esse texto é muito importante, meus queridos. Tiago diz assim: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, vamos passar lá 1 ano, ali nós contrataremos e ali nós ganharemos, ganhamos dinheiro, estabelecemos a nossa vida.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Essa tem sido a realidade que tem gerado muitas frustrações nas pessoas, que elas planejam: amanhã iremos a tal lugar, eu vou criar um novo empreendimento, eu vou adquirir um novo bem, eu vou estabelecer uma nova forma de vida para mim, uma nova fonte de renda para mim. Eu vou daqui a alguns anos estar num patamar tal, porque os meus esforços vão me levar a isso. Veja o que o Senhor diz. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe quanto tempo de vida você tem? O que é a vida? Tiago diz que a nossa vida parece um vapor, fumaça, uma névoa. Somos passageiros, somos transitórios, meus irmãos. O que nós precisamos é entender o seguinte: nós só faremos aquilo que o Senhor permitir que nós façamos. Nós só iremos a determinado lugar se o Senhor quiser. Nós só estabeleceremos um projeto de vida para nós se o Senhor quiser. Nós só conquistaremos algo se o Senhor permitir, porque Ele pode interromper a nossa vida em qualquer momento e não vamos chegar a lugar nenhum. E a tristeza, a angústia pela decepção por não alcançar os projetos na vida de muitos de nós, inclusive nas nossas igrejas, inclusive os nossos projetos como igreja, esbarram nisso. Nós estabelecemos, não nos esqueçamos que nós precisamos ter planejamentos e metas em nossa vida. Isso não impede que você faça planejamentos e metas na sua vida, mas o seu planejamento, as suas metas não estão no que você pensa, mas no que o Senhor pensa, no que o Senhor quer para a sua vida. É Ele, não é você. Tudo tem que ser para Ele, para a glória dEle, para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é perfeita e agradável. Tem muita gente que corre atrás de muitas coisas. Salomão disse que são pessoas que estão correndo atrás do vento, vão atrás de coisas que não trazem realizações. Às vezes alguém mostrando essas buscas desenfreadas pela pessoa, ele ilustrou das pessoas por alguma coisa, ele ilustrou da seguinte forma, parece meio pejorativo, mas ilustrou da seguinte forma: é como você está passando de moto, de bicicleta, e de repente o cachorro vem atrás de você latindo. Ele corre atrás de você, latindo. Quando você para, ele para e volta frustrado. Para que ele fez isso? Por que ele correu atrás de você? Qual era o objetivo dele? Tem muita gente assim, correndo, quando chega, o que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê? Porque se Deus não faz parte do seu projeto, você vai correr, chegando na frente, aquilo não vai te fazer prazer. As pessoas estão nessa busca desenfreada de sempre ter cada vez mais. E quando elas conquistam algo, elas querem algo maior. Chega no final, para que isso serve? Isso não vai te acompanhar depois da sua morte. E quando chega no futuro, o pior é quando ela olha para trás e vê o quanto ela perdeu do Senhor na sua vida. Como tem gente desesperada por causa disso. Como tem tido um número de pessoas suicidando-se por causa dessas frustrações, porque
Conquistaram tudo, mas aquele tudo não trouxe realização para ela. Sabe por quê? Porque tudo que você conquista sem o Senhor é nada. Se o Senhor não estiver edificando a sua vida, tudo será inútil, será em vão. Se não for o Senhor em primeiro lugar na sua vida, nada faz sentido para você. Terceiro conselho. Terceiro e último conselho. Entregue-se integralmente àquele que nunca vai te desapontar. As pessoas vão te desapontar. Você vai se frustrar com muita gente. Mas se você não quer se frustrar, entregue-se inteiramente àquele que nunca te desaponta. Só o Senhor não vai te desapontar. Então, para isso, você precisa se render a Ele. Números 23, 19. Números 23, 19. Diz assim, vamos ler juntos? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Deus não é o homem para mentir. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, o que Ele diz se realiza. Desde lá no Éden, Deus criou todas as coisas usando a palavra. Aquilo que Ele disse se cumpriu dia após dia. Deu a sua palavra que enviaria Jesus Cristo e se cumpriu da forma como Ele disse. Ou seja, o que Deus diz sempre se realiza. O que Deus faz se concretiza, não se frustra jamais. O que Deus está fazendo traz realização para você. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não importa quão grande tem sido o seu desapontamento com você mesmo. Não importa o tamanho da sua decepção com as pessoas. Não importa se os seus projetos pessoais não deram certo. Deus é maior e Ele está com você. E o texto diz que Ele não vai te desapontar. Em Hebreus 13, versículo 5, ele diz o seguinte: que eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Nunca. Momento algum na sua vida. Seus amigos podem te abandonar, as pessoas podem te frustrar, pode acontecer tantas coisas no seu dia a dia, mas Deus não, jamais. Ele está sempre ali ao seu lado, desde que você tenha a sua vida colocada nas mãos dele. Então, meu querido, vale a pena viver na total dependência de um Deus que assume conosco o compromisso de estar conosco, ao nosso lado, todos os dias da nossa vida. Ele ainda reafirma para cada um de nós uma promessa que ele fez para Moisés, lá em Josué capítulo 1, versículo 5, ou para Josué, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei e nunca o desampararei. É a palavra que o livro de Hebreus 13, 5 traz para a gente também. Como estive com ele, estarei com você. Como ele esteve com todos os nossos antepassados, ele está conosco, porque ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele nunca vai nos abandonar. Então, meus queridos, quem confia em Deus verdadeiramente não vive cheio de frustração. Quem confia em Deus não se frustra. Quando você confia nos homens,
você se frustra. Mas quem confia em Deus nunca se frustra. Quem depende de Deus nunca se decepciona. E quem entrega a sua vida a Deus nunca se desapontará na sua vida. E é justamente assim que cada um de nós deve lutar com as frustrações da nossa vida. As frustrações podem ser vencidas, sim, desde que nós peguemos a estrada correta, o caminho certo da palavra de Deus para cada um de nós. A maneira como nós encaramos tudo isso que nós aprendemos vai trazer para cada um de nós equilíbrio emocional. Até mesmo se formos precisos ressignificar algumas coisas ou mudar o rumo da nossa vida em algumas áreas, mas vamos alcançar os resultados da nossa vida. Quando nós olhamos para a história de Jó, capítulo 6, quando Jó se frustra inicialmente ali com os seus amigos, quando parece que tudo vai dar errado para Jó, quando parece não ter mais solução, no momento de Jó 19, que ele vai dizer, ele vai afirmar o seguinte: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E Jó, na sua firmeza diante do Senhor, chega até o capítulo 42 do livro de Jó, e com esses versículos eu quero concluir a nossa meditação desta noite. Jó 42, a partir do versículo 10, que diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, suas irmãs, todos os quanto antes o conheciam, inclusive aqueles que o haviam abandonado, frustrado naquele momento, e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram com ele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles foi a Jó, deu a ele uma peça de dinheiro, e cada um deu a Jó um pendente de ouro. Versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro estado. E aqui fala toda a fortuna que ele teve, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois, mas todo aquele ouro que ele recebeu dos seus amigos para ajudá-lo. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E aqui o texto descreve quem eram elas. Versículo 16 e 17. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tudo isso porque mesmo na frustração, Jó manteve a sua fé. Quando seus amigos falharam, ele teve aquele momento de frustração, de tristeza, de decepção, mas chega um momento que ele reconhece quem ele era e quem cuidava dele, que não eram os seus amigos, mas era o Senhor, o Redentor dele, que estava vivo e que cuidava dele, que iria restaurá-lo. E a sua fé vai mudar toda a sua história. Meu querido, se você vive cultivando frustrações no seu coração por causa das pessoas que decepcionam, está na hora de mudar o seu foco. Todos nós vivemos esses momentos. Eu tenho meus momentos de frustração. Tem dia que eu saio aqui da igreja frustrado, de minha que aguenta toda o batente lá em casa. Quando ele chega, as pessoas descomprometidas, não têm interesse de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, não participam dos cultos, não contribuem financeiramente. Isso frustra qualquer pastor. Tem mais dois pastores sabem disso.
Quando não há resposta, quando não há fidelidade, quando não há responsabilidade, quando você está ensinando semana após semana e não vê resultado daquilo que você está falando, isso gera frustração. Mas quando você olha para Jesus, aquela frustração se vai, você se renova, para no outro fim de semana estar fazendo a mesma coisa de novo. Porque a nossa confiança não está nem em vocês. Nossa confiança não está em nenhuma das pessoas que estão aqui e que congregam conosco. A nossa esperança, a nossa confiança é o Senhor. O que nós fazemos no dia a dia, não fazemos por causa de vocês. Não preparamos as coisas por causa de vocês. Não. Por causa do Senhor, é para Ele. E aí quando a gente encara isso dessa forma, nós temos alguns dias, o Senhor vai trabalhando isso na nossa mente, no nosso coração, restaura, para na outra semana estar aqui da mesma forma, recuperado, restaurado, porque o Senhor está cuidando de tudo. Você aprenda a confiar no Senhor. Frustrações não duram para sempre, são passageiras. Eu sempre falo isso, não tem que estar conversando sobre isso. Deserto, todos nós temos. O deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. O lugar de moradia é na presença do Senhor, na casa do Senhor, na eternidade com o Senhor. Então, deixe as frustrações. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, diante desses desafios da Tua Palavra que se aplicam à nossa vida como um todo, nós precisamos de graça para praticarmos isso em nosso dia a dia. Tem momentos da nossa vida que, na nossa teimosia, nós nos esquecemos disso. Mas te louvamos porque o Espírito Santo do Senhor nos lembra dessas verdades. O Senhor disse que quando o Senhor enviasse o seu Espírito, Ele nos faria lembrar de todas as coisas. Dia a dia o Senhor está nos lembrando quem nós somos, quem é o Senhor, quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas não fazem, as decepções que elas causam. Mas olhamos para o Senhor e vemos um Deus que nos ama de uma forma tão tremenda, que nos renova e nos ensina que nós temos um outro caminho para seguir. Nós temos uma forma de ressignificar nossa vida e redirecionar a nossa vida, porque no Senhor nós alcançamos a vitória todos os dias. No nome de Jesus nós oramos. Nós agradecemos, Pai, entregamos nossa vida ao Senhor e te pedimos, Pai, recebe a nossa vida e nos ensine, nos faça lembrar sempre disso. Quando olhamos para as pessoas, temos que olhar primeiro para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos, vamos cantar o hino do canto cristão 314. Estou seguro. 314 do cantor cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Ele diz assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Sim, pode falar, meu querido. No passado, desse mesmo dia, certo? O pastor Paulo pregava lá em Salmo 127, versículo 1, e o tema era restauração da família. Hoje nasceu mais um clássico. Eu sugiro que todos se levantem, bata a palma do pastor Paulo. Ao nome do nosso Deus. Vamos então, juntos, louvar o Senhor. Obrigado, Noéder, pelo seu carinho. Noéder, ele tem na sua memória
o registro. É uma das poucas pessoas que devem estar sempre anotando. Por isso que ele guarda melhor as coisas, né? Porque hoje com tecnologia nós não escrevemos mais nada, né? Então basta e a gente esquece. Quando você exercita a grafia escrita, você relembra melhor aquilo que você está ouvindo. Deus abençoe, irmão Ed, sua vida, de Lúcia, toda a sua família. Vamos louvar o nosso Deus. Débora, vou trocar o microfone, esse aqui vai descarregar, tá? Mas me
nós já estamos chegando ao final.